Olá, sejam bem-vindos. Hoje, na série de entrevistas com os autores que escreveram capítulos no livro Construção pela Vivência em Terapia Familiar, nós temos Solange Rossetti, nossa amiga, pioneira, uma pessoa maravilhosa, que nós gostamos e acreditamos que vocês também vão gostar. Quem vai fazer a entrevista hoje é Silvia Helena Sintra Arruda, Ana Carolina Moraes Carvalho, Denise Mendes Gomes e eu, Marcos Naime Pontes. Muito obrigada. Quero começar agradecendo mesmo, do fundo do coração. Fiquei super feliz em ter escrito o capítulo antigamente, né? 10, 12 anos atrás, e fiquei encantada de você me propor para eu ser entrevistada por essa equipe maravilhosa. Acho que vai ser um tempo bem legal, vamos poder atualizar algumas coisas, criar novos movimentos. Então, muito obrigada e eu espero que a gente consiga fazer uma hora de conversa muito legal. Obrigada. Solange, eu queria contar para você que eu fiquei muito empolgada quando fui lendo seu capítulo. Eu já li outras coisas que você escreveu, já vi você em congressos, né? Então conheço um pouco do seu trabalho. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a noção de álibi. Eu trabalho com mitos familiares, com os campos de crenças, né? E eu fiquei super interessada nessa noção, que não faz parte do meu, dos conceitos que eu costumo trabalhar. E eu queria saber se você podia contar um pouco para a gente. O que é isso? Posso contar, adoro falar sobre isso. Só que, assim, vou historiar um pouquinho para a noção de álibi ter uma consistência, para não ficar só uma questão teórica de explicar o que é. Então, tudo começou quando uma equipe que trabalhava comigo e eu resolvemos dar um rótulo para o trabalho que a gente fazia, e que então a gente chamou de terapia relacional sistêmica. Né? Terapia porque nós acreditávamos que tudo pode ser terapêutico. Relacional em função de um histórico do psicodrama que nós tínhamos, que é a questão relacional, não só como estamos sempre em relação, mas o relacional psicodramático, que é a possibilidade de, na relação terapêutica, você ser útil para aquele cliente entrar no processo, compreender o processo. E sistêmica, porque era a base do trabalho, né? A leitura, o enquadro era sistêmico. Então, quando nós resolvemos dar uma delimitação nisso e definir um nome, nós fomos inicialmente avaliar dentro dos pressupostos sistêmicos, dentro da teoria sistêmica de base, quais daqueles aspectos eram mais importantes para nós, ou tinha mais lógica, ou a gente tinha mais facilidade em trabalhar. Então, concluímos que, de toda a proposta sistêmica, de toda a leitura sistêmica, o que nós olhávamos, até porque também nós já tínhamos uma história de terapeutas corporais que fala em estrutura de caráter, né, Reichiano. Então, juntando essas questões todas, o que é que mais nos tocava? Onde que nós nos transformávamos em melhores terapeutas? E concluímos que um dos aspectos básicos do pensamento sistêmico era padrão de interação, né? Então, eu tinha aprendido lá que todo sistema tem um padrão de interação específico. Ao invés de dizer que o nosso foco era o padrão de interação, nós ampliamos um pouco e falamos que o foco do trabalho relacional sistêmico
era padrão de funcionamento, porque nós compreendíamos que padrão de funcionamento engloba mais aspectos do que falar só no padrão de interação. Uhum. Então, concluímos. Foco do nosso trabalho é padrão de funcionamento. E, a partir disso, eu comecei a estudar muito, focar muito, avaliar o que era esse padrão de funcionamento. Então, é uma forma repetitiva que todo sistema tem de funcionar e que aparece no corpo, aparece no pensamento, na ação, nas relações, etc, etc. Quando eu teorizava sobre isso, ensinava, então, o padrão de funcionamento é isso, tal, eu comecei a enxergar que existiam, isso que você trouxe, de álibis, de desculpas politicamente corretas, psicologicamente corretas, que cada sistema tinha os seus álibis favoritos específicos. No início não tinha esse álibi. Eu olhava como uma forma do sistema funcionar. Aos poucos eu fui enxergando que essa forma de funcionar, esse padrãozinho de se relacionar, de neutralizar a ação do outro na minha ação, eles tinham essa função de álibi, ou seja, quando alguém do sistema usa seus álibis prediletos, o que acontece com a outra pessoa que está na relação? Ela fica neutralizada. Neutralizada no quê? Na sua capacidade de fazer a pessoa mudar. Então, assim, são desculpas corretíssimas que eu uso, eu ou qualquer pessoa, qualquer sistema usa, para continuar funcionando sempre do mesmo jeito. Uhum. Então, elas são neutralizantes do ataque externo. Acho que seria legal ver se está claro isso, até para a gente ir fazendo outras perguntas e outras coisas. Eu fiquei pensando se... assim, fiquei pensando num exemplo, né? Como é que seria um álibi da minha vida, por exemplo? Eu posso dizer que, por exemplo, quando eu vivi uma crise séria no meu casamento e na minha família nunca ninguém tinha se separado. E eu pensava, nossa, mas nunca ninguém se separou. Como é que eu vou fazer uma coisa dessas? E isso foi algo que me angustiou muito durante muito tempo. Você acha que isso é um exemplo de um álibi, por exemplo? Não exatamente essa preocupação em não separar, mas as desculpas que você usaria para a sua família para justificar a sua separação. Não sei se fica claro. Eu vou te contar de alguns álibis meus. Tá. Porque, assim, álibi não é nem do bem nem do mal. Álibi é álibi. Eu posso usar para o bem, posso usar para o mal. Agora, o que faz diferença? A consciência que eu tenho dos meus álibis e a escolha de usá-los ou não. Então, por exemplo, eu tenho um álibi que é maravilhoso, que é eu sou ariana. Então, toda vez que alguém faz qualquer crítica para mim, porque você é exibida, porque você é agressiva, porque você é dona da verdade, qualquer dessas coisas que às vezes as pessoas falam de mim, eu falo, me desculpe, mas é que eu sou ariana.
Por que que isso é um álibi? E é relacional. Quando a gente trabalhou com essa questão do álibi, a gente deu o título de álibi relacional, porque é nas relações que eles são usados. Então, toda vez que alguém faz um ataque a mim, mesmo que pequeno, e que mexe no meu jeito de ser, então eu falo esse lindo álibi. Eu sou ariana. A pessoa fica neutralizada e eu posso continuar sendo do meu jeito ad infinito. Não sei se ficou mais claro agora. Sim, ficou bem mais claro. Agora eu entendi. E eu sou escorpiana. E era uma das perguntas que eu iria fazer para você sobre os aspectos do padrão de funcionamento e as compulsões relacionais e os álibis. Então, ficou muito claro. Para mim também ficou claro, e acho que a sua explicação que você deu em seguida me ajudou ainda a pensar melhor ainda, que é o álibi relacional. Porque o álibi relacional ele tem características que eu acho que são bem importantes, né? Que não é só um álibi, mas é um álibi relacional que tem aí coisas muito interessantes mesmo. Então, ele é relacional porque tem a ver com esse jogo relacional de que qualquer relação, se ela flui, ela leva a mudanças. E algumas pessoas gostam de mudanças, outras não. Mas, independente disso, é desagradável quando alguém te cutuca, quando alguém te mostra como é que é o seu padrão. Né? Então, nesse momento é que entram os álibis relacionais, que me mantêm na zona de conforto. Né? Eu falava para a Denise que não tem álibi bom ou ruim. Agora, quanto mais consciência eu tenho dos álibis que eu uso, mais possibilidade de escolher usá-los ou não. Se eu não soubesse esse meu álibi, eu ia usar nas mais variadas situações, mas sem consciência e sem controle. No momento que eu enxergo quais são os meus álibis principais, e a vida inteira a gente vai enxergando outros, eu fico mais dona do meu processo, né? Dona das minhas escolhas. E só mais uma questão sobre álibis ainda, relacionais. Cada sistema tem seus álibis. Então, quando eu recebo um casal ou uma família, um dos primeiros olhares meus é de enxergar esses álibis, enxergar essas desculpas que impedem a mudança naquele sistema. Né? E são as mais variadas possíveis. E o meu olhar não é de fazer uma crítica, não, mas é de poder ajudar o cliente a enxergar os seus álibis. Né? Além de que existem alguns álibis que são culturais, que fazem parte do sistema maior. Né? Eu não posso, eu não consigo, vou tentar, minha família não permite, não quero machucar ninguém. Então, são boas desculpas para fazer com que tudo fique plácido e pleno. Solange, eu tenho uma pergunta para você, que surgiu agora, assim, dessa nossa conversa. Eu percebo que, juntando o que você escreveu, com o que você está falando, com o seu jeito, você é uma mulher muito atuante na sociedade. E você participou dos movimentos de empoderamento da mulher. E você traz muitas coisas a respeito dos gêneros, do como isso foi formado, as diferenciações. E eu fiquei curioso de saber a tua história de atuação nesse empoderamento, porque você faz diferença no mundo. E você traz na sua fala coisas muito importantes. E eu disse,
para mim mesmo, assim, tem coisas aí que eu quero saber. Será que ela pode nos contar? Você pergunta coisas da minha história, da minha vida? Também, então, da sua história e de hoje. Tá. Eu acho que essa é uma questão super importante. Eu tenho aspectos da minha história que, com certeza, definiram como eu sou hoje. Né? Tem algumas coisas, acho que até eu citei isso no capítulo. Né? Os meus pais eram muito diferentes dos pais daquela época, quando eu nasci, quando eu era criança. Eles são muito mais parecidos com os casais de hoje, que compartilham, que se ajudam. Né? O meu pai e a minha mãe eram parceiros para tudo, independente das dificuldades que eles tinham e das questões deles. Né? A minha mãe sempre trabalhou, e o meu pai sempre foi parceiro. Então, meu pai cuidava de criança, limpava a casa, fazia comida, se tinha quem fizesse, eles faziam, tudo bem, mas era uma tarefa conjunta. E eu vejo que isso é uma coisa que eu enxergo nos meus irmãos, eu enxergo nos meus filhos, e que eu enxergo muito e me leva a trabalhar essa questão quando eu trabalho com casais. Né? Então, a partir da história do meu pai e da minha mãe, eu acho que eu comecei com essa sementinha de fazer diferença. Né? Quando eu aprendi, li a primeira vez sobre pensamento sistêmico complexo, falei, uai, eu sou filha de um casal que, sem teorização, tinha muitos aspectos sistêmicos. Eu sempre que conto essa história, eu falo que eu tenho uma coisa de gratidão infinita aos deuses, ao cosmos, por terem me dado esses pais. O meu pai me treinou a me responsabilizar pelo que eu fizesse, fosse o que fosse. Né? Ele tinha uma frase que é assim, você pode fazer o que você quiser na vida, desde que você assuma as consequências. E isso era desde coisas pequenininhas até coisas mais... O que é ser uma mulher, como é que é ser uma mulher nesse mundo. Tá? Um outro aspecto, assim, eu fui a única mulher na família do meu pai por 12 anos. O meu pai só tinha tios homens, o meu pai só tinha irmãos, nasci eu e 12 anos depois nasceu uma primeira prima minha. Eu acho que isso fez muita diferença, porque em nenhum momento eu fui tratada como um biscuizinho por ser mulher, mas não, eles me convidavam para ir para a vida com eles. Né? Então, eu ia a campo de futebol e fazia torcida. Tem N histórias de eu assistindo futebol com 5 anos, 6 anos. E uma série de outras coisas. Assim, nada era colocado como isso é de menina e você não faz. Apesar de eu ser a única mulher até aquela época. Né? E isso eu acho que fez muita diferença. Quando o Marcos fala que eu sou... Não lembro agora a palavra que ele usou, mas que eu... Você é empoderada. Empoderada. Eu acho que eu nasci empoderada. Eu acho que é muito importante isso, né? Eu nasci com essa questão. Desde que eu nasci, você pode. Né? Os meus pais, quando fizeram o meu enxoval, entre várias outras coisas, tinha um potinho de mercúrio cromo, não sei se existe hoje ainda mercúrio cromo, sabe o que é mercúrio cromo? Para passar nos machucados, e não tinha band-aid naquela época, então era tudo que precisasse para cuidar, porque eles pressupunham que eu ia machucar meu joelho, que eu ia cair, que eu ia para a vida. Né? E, de fato,
foi essa a minha história. Com 1 ano e meio, eu fugi de casa. Essa é uma coisa que, cada vez que eu conto, eu levo um susto e falo, será que é verdade mesmo? Não estou inventando essa história aqui. Porque eu tive qualquer entrevero com meu pai, tive um problema qualquer com ele lá. Claro que hoje eu olho, minha mãe estava grávida, 3 meses depois nasceu meu irmão. Então, tinha todo um trâmite familiar acontecendo. E alguma coisa que eu não gostei, eu empilhei minhas roupas e fugi. Claro que era para a casa da minha avó, que era 3 quadras dali. O que meu pai fez comigo quando ele percebeu? Foi lá, me deu boas palmadas, falou, vamos voltar para casa. Eu voltei andando, ele não me pegou no colo, não. Eu voltei andando, derrubava as roupas, ele junto sua roupa. Quando chegamos em casa, ele falou, guarde suas roupas no seu quarto e venha conversar comigo. E ele falou coisas absurdas de se falar para um bebê de 1 ano e meio, mas que entrou na minha cabeça. Que, olha, minha filha, quem manda aqui sou eu. As regras são minhas. O dia que você não estiver satisfeito, você pode sair. Mas preste atenção para onde vai, como vai, etc. e tal. E aonde estava a mãe dessa criança? Porque se tivesse feito isso com os meus filhos, eu com certeza tinha ido, brigado e tal. E quando eu pergunto para minha mãe, ela falou, eu confiava no bom senso do seu pai. Então, são algumas características de origem que eu acho que me transformaram muito nisso, né? Saí muito cedo de casa, fui para o internato, tinha uma retaguarda, sempre tinha para onde voltar, mas tinha essa coisa de que você escolhe a sua vida. Eu me casei muito cedo, me casei aos 18 anos, fiz uma escolha muito adequada, muito boa para esse caminho que eu ia seguir, né? Tive um parceiro muito bom, em 2 sentidos importantes. Um de me acompanhar nas minhas viagens, assim, né? Nunca me impediu de viajar, trabalhar, dar curso e tal. E o outro, seguindo a história da minha família, seguindo a história do meu pai e também da família dele, era um parceiro para ter filho perfeito, né? Então, eu sou uma pessoa agraciada pelos deuses. Acho que essas são as coisas mais importantes, assim, lá de trás, né? Solange, vários momentos você fala do seu pai, né? E no livro, no seu capítulo, você logo no começo fala que a sua mãe ensinou você a ver as situações de vários ângulos. E eu acho que também compõe com esse aprendizado que o seu pai deixou para você e compõe com a sua proposta de trabalho hoje. Você pode contar para a gente um pouquinho do que foi isso que a sua mãe te mostrou e como isso ficou para você? Com certeza. Minha mãe tinha uma frase que era assim, minha filha, pense que a vida é uma escada. Sempre vai ter alguém acima de você e sempre vai ter alguém abaixo de você. Então, quando as situações acontecerem, é importante que você saiba que aquele é o teu olhar, que quem está um degrau acima vai enxergar diferente, quem está um degrau abaixo vai enxergar de outra forma. Ela tinha esse funcionamento, que a gente fala de funcionamento sistêmico, né? De saber que cada olhar enxerga um ângulo. Então, essa característica da minha mãe, eu acho que foi fundamental, juntando com as questões do meu pai. Porque se eu fosse só filha do meu pai, eu tinha virado uma doida. Tinha ido mundo afora, sabe Deus aonde. Mas a minha mãe dava essa raiz, essa possibilidade
de dosar a liberdade que o meu pai dava e a responsabilidade com outras questões muito importantes, de pertencimento, de poder fazer escolhas dentro de todas as situações, né? Quando eu falo que eu fui muito agraciada pelos deuses, é por ter esse casal comigo, né? Inclusive a questão profissional, assim, a minha mãe nunca abriu mão da profissão dela, mesmo em alguns momentos que tinham boas justificativas para isso, né? E meu pai endossava. Então, essa junção deles eu acho que é muito importante, das coisas que eles me passaram. Mas tem uma outra questão que eu acho que é muito característico meu, que é a coisa que eu chamo de solidão. Tem a ver com a questão da responsabilidade, tem a ver com a questão da escolha, mas que é uma característica de solidão. Eu sou uma pessoa solitária. As minhas decisões são solitárias, né? E a raiz disso que eu enxergo é porque meu pai e minha mãe eram muito apaixonados um pelo outro. E era muito claro que eles estavam na deles. Então, não tinha muito espaço para eu entrar. Tinha um registro de que eu precisava começar a me virar bem cedo. Então, essa junção toda, né? Porque nunca é uma coisa ou outra, de solidão, de responsabilidade, de reflexão, de escolhas, eu acho que foi a base da minha conversa com a vida, né? Na junção dos dois. Depois, a partir disso, eu tenho uma história que eu só tive irmãos homens, eu era a única mulher. Então, isso também dá outras características, né? E essa questão da solidão, que eu acho uma coisa super importante, não acho ruim nem bom. Por isso que tudo que me convidam, eu topo. Porque se eu for ficar no meu basiquinho, eu adoro ficar em casa, eu adoro ficar comigo, eu acho que é uma maravilha. Mas sei do risco disso, né? Então, eu topo tudo que me convidam. Acho que é isso. Obrigada. Então, Solange, o Marcos havia perguntado desse seu trabalho nas questões de direitos e dinamismo na sociedade. E você também está contando sobre a importância do acolhimento, todo o cuidado que seus pais tiveram para com você, que isso te fortaleceu. Você conseguiu transmitir para os seus filhos isso? Como que foi essa continuidade dessa toda a sua vivência, experiência enquanto filha, com uma boa escolha do cônjuge e poder transmitir para seus herdeiros? Então, meus filhos tiveram também bastante sorte. Eu sempre fui uma mãe, quando eles eram crianças, que desenvolvi muito o aspecto de funções paternas com eles. Paternas. Eu sou ariana, como bom álibi. Eu queria que eles crescessem rápido, eu era cheia de regras com eles, eu era meio general. Muito exigente, eu era quase carrasca. E eles tinham um pai que era muito maternal, que cuidava, atendia, aconchegava, ensinava. Tal. Então, essa dobradinha que nós conseguimos fazer, eu acho que foi bem útil para os nossos filhos.
eu tenho 2 filhos, uma filha mais velha e um filho que é mais novo. E eu enxergo que essas características de responsabilidade, de escolhas, de parceria, é uma coisa que entrou para eles como natural, né? Eu gosto muito do jeito que eles fazem as parcerias deles e da história de vida que os 2 estão escrevendo, né? Fico bem em paz com o que está rolando. E hoje eu tenho 3 netos. Uma neta que está com 12 para 13 anos, que já dá para a gente ver que está colocando em prática muitas dessas questões de família, né? De responsabilidade, de escolhas. Tem uma pequenininha de 3 anos e um recém-nascido, que não fez um mês ainda, que ainda não dá muito para saber como é que vai ser lá. Mas, mesmo a minha neta de 3 anos, ela tem várias falas e vários comportamentos que eu vou enxergando isso, né? Eu sou bem feliz com a família que eu tive, que eu tenho. Acho bem legal. Você já pensou nessa sua netinha de 3 anos fugir de casa e ir para a casa da avó? Ela já está velha para fugir de casa, né? Porque eu fugi com 1 ano e meio. Mas isso é uma coisa que eu sempre olhei quando as minhas crianças, e mesmo não só meus filhos e netos, mas os sobrinhos e tal, quando eu olho uma criança de 1 ano e meio, eu chego a pensar que não é verdade essa história. Porque 1 ano e meio é um ano e meio, né? Eu morava numa cidade do interior, uma cidade pequena, então isso virou uma novela, né? De alguém com essa pequena idade fazer isso. Eu acho que ela poderia fugir de casa, sim. Ela teria características para isso. Se bem que ela é muito mais apaziguadora do que eu era. A frase predileta dela é: vai dar tudo certo, vai acabar tudo bem. Então, ela é mais apaziguadora do que eu era, eu acho. Obrigada. Solange, eu queria perguntar se, assim, quais são as características da mãe e da esposa que você considera que estão mais impregnadas no seu jeito de trabalhar, no seu jeito de ver as famílias, e que, assim, no papel de formadora, né, a gente acaba tendo essa preocupação de acolher os nossos alunos, de dar um pertencimento para eles, e também de ajudá-los a resgatar essas histórias familiares e, ao fazer esse resgate, poder encontrar ali o terapeuta de família, né? Então, eu queria que você contasse, você foi super pioneira nessa questão da formação em terapia familiar no Brasil e abriu, né, o caminho para a gente, e hoje nós também, no Instituto Sistemas Humanos, já estamos há 20 anos fazendo esse trabalho, mas você teve esse pioneirismo. Então, eu queria que você contasse para a gente, né? Você começou pelo psicodrama, foi para uma terapia mais corporal, e tudo isso foi sendo integrado por você, e você ainda foi estudar. Não, mas olha, a família é muito importante. Vamos dar uma importância maior para isso, né? E você foi para a Itália, você viajou para aprender isso, você é sempre muito estudiosa, muito desbravadora, né? Resumindo, bom, não preciso resumir. Conta um pouco para mim como é que foi esse seu olhar, foi de psicóloga e terapeuta, foi se abrindo para as famílias. Vou começar de antes. Eu saí da minha cidade e vim estudar em Curitiba.
não tinha a mínima ideia o que eu ia fazer. Meus pais achavam que era bem legal eu ser professora, porque naquela época um professor tinha 4 meses de férias e ganhava muito bem e era muito respeitado, há 60 anos atrás. Então, tinha uma história de que eu poderia ser professora. Mas eu não sabia, estava meio confusa, e conheci um rapaz que estava fazendo psicologia. Era início da psicologia aqui no Paraná, era a primeira turma da universidade, e eu achei achei interessante, era uma coisa diferente, né? Me chamava a atenção isso. Eu tinha tido uma professora no 2º grau, estava tendo aquela época, que falava de muitos aspectos psicológicos e tal. E eu fui fazer, então, fiz vestibular e fui fazer minha formação acadêmica em psicologia. Quando eu estava no terceiro... E me casei em seguida, né? Então, eu estudava e estava casada. E um dia o meu pai me perguntou, o que é que você vai fazer com esse curso? Como você vai se sustentar? Como vai ser? Como é que é ser psicólogo? E isso é meio piada, assim, essa história. Porque eu falei, olha, eu acho que só com a universidade eu não vou dar conta de fazer grandes coisas. Eu acho que eu preciso fazer um curso de especialização. E o meu pai perguntou, onde tem isso? Eu falei, São Paulo ou Porto Alegre. E ele falou, então veja que eu banco para você. Eu não tenho muita lembrança, mas acho que eu fiquei meio em pânico. Isso é 50 anos atrás, 48 anos atrás. Eu era recém-casada. Meu marido, por mais bem legal que fosse, como é que eu ia sair daqui e mudar para São Paulo? Porque não tinha o que tem hoje de faz final de semana, faz online. Eu teria que ir. Eu acredito, não tenho muita consciência, mas acredito que isso me deixou assustada, com medo de perder o marido. Nessa brincadeira. Então, tinha já um movimento de algumas pessoas querendo trazer uma formação de psicodrama para cá. Então, eu me juntei com eles, fomos a São Paulo e trouxemos o pessoal de São Paulo para fazer a formação em psicodrama aqui em Curitiba. Em São Paulo tinha 2 associações de psicodrama. E essas 2 associações meio que eram diferentes, meio que se bicavam. E como todo casal, quando tem problema, todo não, mas alguns casais, quando tem problema, resolvem ter um filho para resolver, eles fizeram mais ou menos isso. As 2 associações se juntaram, a SOPSP e a ABS, e vieram dar formação em Curitiba. Então, a minha formação em psicodrama foi meio para poder fugir do risco de ter que sair daqui para estudar fora. Eu não tinha nem muita noção do que era o psicodrama. Tinha lido alguma coisa e tal. E comecei a fazer a minha formação. E foi muito legal. Porque eu tinha começado um curso de especialização em terapia infantil, em ludoterapia, de Loreto, aí de São Paulo. E um dia o Di me chamou e falou, eu te aconselho a parar essa formação de terapia infantil. Porque você não olha a criança, você fica olhando a família, você já quer dar pitaco nos pais, você já quer falar para o avô fazer diferente. Acho que não vai funcionar. Eu fiz o primeiro ano e parei, então não me transformei numa ludoterapeuta por indicação do Di Loreto. Quando eu fui trabalhar com psicodrama, ai, que delícia. Foi muito organizador para mim, né? E fiz a formação e especialização, virei terapeuta, virei supervisora, etc. Tal. Desenvolvi uma carreira dentro do psicodrama. Quando eu estava já só fazendo supervisão, um dos meus professores me contou que tinha uma pessoa em São Paulo que trabalhava com uma linha chamada bioenergética, e ele estava fazendo terapia,
com ela, e era muito legal. Eu falei, eu quero ver isso, porque tinha toda essa coisa corporal que eu sempre tive, né? Eu sempre tive uma coisa muito de falar com as mãos, de tal. E lá fomos para São Paulo e montamos, então, uma formação em Curitiba com alguns professores de São Paulo, do Rio e de fora do Brasil, para nos dar a formação. E fiquei bem encantada, complementou, eu achava bem, foi integrando as duas coisas. E eu já era, então, uma formadora, achando que estava tudo... Eu tinha 30 e poucos anos, como eu comecei muito cedo, eu já achava que eu estava pronta para a vida. Quando eu soube que tinha uma pessoa em Belo Horizonte que dava formação, que ela nem dava formação ainda naquela época, que trabalhava com famílias. E a informação que eu recebi é que ela trabalhava com o membro mais saudável da família. E fomos lá ver o que era isso, trabalhar com o membro mais saudável. Isso era uma informação atrapalhada que tinha vindo de uma pessoa que queria que ela atendesse o filho. Ela falou, não atendo o filho, só atendo a família. Não, mas meu marido não quer ir, venha só você, vamos trabalhando só com você. E a pessoa saiu contando que ela trabalhava com a pessoa mais saudável da família. Então, a minha chegança na terapia sistêmica foi por caminhos completamente diferentes, né? Quando Zélia veio para Curitiba e falou, não é isso, eu trabalho com pensamento sistêmico complexo. E eu comecei a aprender aquilo, eu comecei a ficar encantada. Não só porque eu já tinha essa matriz de pensar sistemicamente, mas tinham duas questões que fizeram muita diferença para mim. E que é importante eu falar porque faz muita diferença no meu trabalho como terapeuta e como formadora. A primeira questão é de que a responsabilidade do processo não era só do terapeuta. Eu sou de um tempo antigo, que falava que ser psicólogo era enxergar a alma do cliente, do paciente, e que era sua tarefa curar a alma do paciente. E aquilo para mim era peso demais, assim, eu não queria. Sou ariana, não queria ninguém pendurada no meu pescoço. Então, quando eu entendi que eu podia fazer um processo compartilhado de responsabilidade com o cliente, e que eu não tinha que passar o cliente adiante, que eu podia ser uma companheira de trecho, andar um tempo com ele, aquilo desceu assim lindo para mim. Tá? E a outra questão que fez muita diferença para mim é a hipótese de me usar como instrumento terapêutico. Então, de estabelecer uma relação com o cliente que fosse terapêutica. Então, isso eu aprendi lá nas teorias sistêmicas de base. E foi assim que eu fui me estabelecendo, né? Encantada com essa possibilidade e criando jeitos. A delimitação de terapia relacional sistêmica surgiu a partir dessas questões de que a terapia sistêmica, inicialmente, naquela época, ela era sinônimo de terapia de família. Só que nós trabalhávamos com grupo, com família, com indivíduo, com casal. Então, começava a ficar complicado. Quando eu fiz minha formação com Andolf, eu tive algumas dificuldades muito sérias, porque tinham terapeutas do mundo todo, todos terapeutas sistêmicos, terapeutas de família, basicamente atendiam família. E eu trabalhava com outras coisas, e eu enxergava outras coisas. Num dos primeiros trabalhos que foram feitos, eu falei das questões corporais do pai, da família, e foi muito difícil, porque as pessoas lidavam comigo como se eu fosse um bicho meio estranho, assim. Então, foi a partir disso que a gente resolveu delimitar, chamar de terapia relacional sistêmica, até para proteção, para defesa, nessas horas, né?
eu já era formadora dentro do psicodrama e depois dentro da terapia corporal. Então, eu já tinha mais ou menos uma liga com essa coisa de como formar terapeutas. Com essa bagagem sistêmica, toda essa proposta do que ser na relação com o cliente e do que ser nas relações na vida, eu comecei a colocar nas relações com os alunos, com os formadores. O título do meu capítulo no livro do Marcos é o exercício da coerência, né? E eu acho que isso é o que de fato me define. Esse movimento, essa tentativa, esse encantamento até com a criação dessa coerência entre a pessoa que eu sou, o terapeuta, o formador e todos os outros papéis que eu tenho, de poder, de fato, ser aquilo que eu teorizo, colocar em prática na minha vida pessoal aquilo que eu ensino para os alunos, para os clientes e tal. Então, essa, com certeza, é uma marca que tem na forma como eu trabalho, na forma como eu trabalho com formação, inclusive, Denise. Nesses anos todos, uma série de mudanças foram ocorrendo. Eu saí da instituição que eu trabalhava, que tinha uma equipe muito grande de professores, de terapeutas, e passei a trabalhar sozinha. E quando eu fiz essa mudança, eu estava bem cansada, assim, fazia muitos anos trabalhando com muita gente, criando muita coisa. E eu queria ficar sozinha. E foi muito bom ter ficado sozinha, porque eu pude checar o que daquilo era coerente comigo, o que não era, que mudanças ia fazer. E acabei voltando a trabalhar com formação. Trabalhei ainda por uns 15, 20 anos dando a formação basicamente sozinha com o outro professor só. E daí resolvi que ia parar, que não queria mais ensinar. Eu tinha uma noção que eu não ia me dar bem nisso, porque assim, uma das coisas que eu tenho muito forte é que se eu leio um livro, eu quero contar para alguém o que tinha no livro. Se eu aprendo uma coisa, eu quero contar. Eu tenho essa coisa do ensinar, do passar para os outros, que não é tanto ensinar, é mais compartilhar mesmo. Muito forte. Então, eu fiquei uns 2 anos sem dar formação, nesse intervalo, daí trabalhei uns 10 anos com formação, meio sozinha, e daí queria parar. Mas era complicado parar, eu já estava escrevendo, eu já tinha livro, eu já falava sobre formação, eu já tinha uma história nacional aí da minha formação. Então, eu tinha alguns alunos que tinham feito formação comigo há um certo tempo, que eu achava que tinham compreendido essa postura relacional sistêmica, e falei, alguém dos 6 quer dar aula? E alguns alunos quiseram, alguns desses profissionais, que não eram mais alunos, e foi montado, então, uma dessas pessoas, que chama Rafaela Zenfi Ribeiro, falou, eu quero, eu topo. Então, ela montou um instituto, que chama Instituto Relacional Sistêmico. Então, é a Rafaela e uma série de professores. Hoje em dia temos 7 professores. E eu fiquei do jeito que eu pedi a Deus. Tudo que eu produzi nesses anos está lá no Instituto. Os parâmetros da formação, os livros, as propostas e tal. Mas eu não preciso mais ficar responsável pelo dia a dia da formação. Fazer seleção, ver como é que é, os alunos estão aprendendo, estão aprendendo. Eu estou numa posição ótima, que eu só preciso dar o meu melhor. Então, eu supervisiono a equipe de professores,
e dou algumas aulas, dependendo das turmas, chego a dar quase 1/3 das aulas. Mas temos uma equipe grande. E qual é a proposta? Tudo isso para contar, Denise, qual é a minha proposta de formação. E desde o início, a proposta da formação é ensinar o terapeuta, possibilitar que o terapeuta se trabalhe durante o processo da formação. Isso é uma coisa muito importante e que traz coisas boas e coisas mais difíceis. Por exemplo, o Instituto não deu formação online, agora na pandemia. Todos os cursos foram interrompidos. Continua com supervisão online, com isso, aquilo, outro, mas a formação parou. Porque a formação é inteira focada em desenvolver consciência do seu próprio padrão, aprender o que precisa aprender, mudar o que precisa mudar, para, a partir disso, treinar, enxergar o padrão dos seus próprios clientes e desenvolver instrumentos para ajudá-los a enxergar como funciona, aprender e mudar. Então, a formação inteira é estruturada com isso. Quando é feita a seleção para a formação, é explicado isso para os alunos. A gente não trabalha com informação, a gente trabalha com formação. Tanto que a gente não chama de curso de especialização, a gente chama de curso de formação. Que é esse trabalho com o cliente, desde essa primeira entrevista até a entrega do trabalho de conclusão, auxiliando o terapeuta a lidar com o seu próprio padrão e, a partir disso, trabalhar com o padrão do seu cliente, né? Então, nós não temos, por exemplo, tem algumas coisas que são bem diferentes de outras especializações. A gente não tem um módulo do self do terapeuta, porque a gente trabalha o self do terapeuta desde a primeira entrevista, todas as aulas são trabalhadas nesse viés, né? Então, é um exercício de ir auxiliando o aluno a enxergar a sua família, enxergar como o seu padrão foi se estruturando desde 3, 4 gerações, né? Então, é um trabalho que eu sou encantada. De vez em quando eu falo, vou parar de dar aula, não quero mais dar aula. Mas eu não consigo, eu vou estar velhinha, e vou estar dando aula desse jeito, né? Que é trazendo a informação, trazendo a teoria, mas linkando com o trabalho pessoal do terapeuta. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bacana esse jeito de trabalhar. Parabéns. Eu queria te agradecer também, porque você me contou coisas muito que tocam muito profundamente, né? Eu acho que você sabe algumas coisas da minha ligação com o Paraná. Sei. Algumas, não todas. Porque, por exemplo, quando eu era muito jovem, aos 7 anos de idade, eu fui conhecer as 7 Quedas do Iguaçu, que ainda não tinha a usina, porque o meu avô tinha uma fazenda lá. Uau! Então, eu era muito pequeno, eu ia para o Paraná. Aí depois você soube, né, de alguém que em casa no Paraná parece que tem alguma coisa muito forte, né? E hoje eu não estou mais casado com o Paraná, mas eu tenho filhos de primos que moram no Paraná, em Paranaguá e naquela região que é toda muito bonita. Então, minhas ligações com o Paraná são assim, né? E você, que é essa super amiga que esteve sempre próxima. E para mim isso é muito importante, esses laços todos, né? Que nos conectam, né? Acho que não é à toa que você tem todo esse jeito e fala tão diretamente com o coração e com a mente, né? Que tem essa identificação, todas essas coisas que você fez
e que a gente acaba tendo coisas em comum e é tão bonito. E outra coisa que eu queria resgatar na minha pergunta, que acho que tinha a ver com isso, é a questão dos filhos, mas dos outros filhos além do seu casamento, que é os filhos alunos, os filhos clientes, toda essa prole que você tem, que não é pequena, e que eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que é o seu olhar para essa prole toda, porque as tuas testemunhas no livro trouxeram coisas muito legais, né? Então eu queria Eu saber... estive lendo lá. Eu quero saber um pouco do seu olhar para essa tua prole expandida, né? Essa prole que todos nós temos muito gosto de ver, e eu queria saber o que você traz dessa prole. Essa sua pergunta, Marcos, me leva a uma questão. Às vezes as pessoas me perguntam: quantas pessoas já passaram por você? Não só no consultório, mas como formadora, né? E algumas vezes eu já tentei contar, mas acho que é uma bobagem, assim. Mas são muitos anos, são 40 e poucos anos como formadora, né? É muita gente. E eu tenho acho que o mais forte que eu tenho com esse pessoal que passou por mim é gratidão infinita, né? Porque alguns alunos passam, recebem, vão embora e esquecem aquilo, é inevitável, buscam outros caminhos e tal. Mas toda a minha evolução como terapeuta e como formadora só aconteceu graças aos maravilhosos alunos que eu tive. Quando eu estou dando aula, muitas vezes eu conto isso, de que eu me transformei numa boa professora, numa boa supervisora, a partir do questionamento dos alunos, né? A gente fala que eu fui uma precursora, etc. e tal, e tem algumas coisas que realmente eu fui a primeira, ou nós fomos as primeiras nessa instituição que eu trabalhava, que chama Núcleo de Psicologia Clínica. Nós tínhamos, então, curso de formação, uma equipe, vários alunos, e nós tivemos um projeto de clínica social. Isso há 40 anos atrás, né? 30 e tantos anos atrás. Então, nós fomos a primeira formação estruturada em terapia sistêmica no Brasil foi aqui no Núcleo de Psicologia. E a gente fazia tudo aquilo que tinha que fazer, que devia fazer. Então, para ser uma boa instituição, a gente tinha que ter um espelho unidirecional. Naquela época não era uma coisa comum, não se tinha em psicologia, né? Então, nós tínhamos um espelho, e a maioria dos atendimentos eram feitos por mim e pela Tereza, que era minha sócia, e os alunos da residência clínica, a gente tinha uma residência clínica também. Eles assistiam os atendimentos e depois a gente trabalhava em si. Então, eu digo que eu fui me aprimorando a partir do questionamento desses alunos. Porque qualquer coisa que eu fizesse, uma fala, uma brincadeira, uma intervenção, qualquer movimento, depois eu saía e eu tinha que justificar. Isso eu estou falando bem no começo do trabalho sistêmico. Então, por que você fez, para que você fez tal coisa? E eu precisei, então, desenvolver uma rapidez, uma agilidade entre fazer o que surgia no momento, pela intuição, pela experiência, por não saber o que fazer naquela hora, não importa. Então, todos os meus movimentos,
eu fui aprendendo a juntar aqueles movimentos que eu fazia com teoria, técnica e justificar, né? E isso me deu uma super cancha no ensino, né? Em integrar, fazer essa integração, buscar essa coerência, né? Porque na aula, nas supervisões, eu falava, é assim, assado e cozido. Daí eu ia fazer e tinha que ter uma coerência com aquilo. Então, esses alunos, eu sou super grata, eu encontro eles por aí, às vezes, na vida, e eu sempre faço questão de dizer do quanto a forma como eles me questionavam, me pressionavam, forçavam, foi útil para eu ir buscando outros movimentos, né? E mesmo depois disso, depois que eu fui trabalhar sozinha, o questionamento que os alunos fazem, as dificuldades que eles têm, muitas vezes, de entender essa postura relacional sistêmica, de pôr em prática essa postura relacional sistêmica, me impulsiona a estudar mais, ler mais, criar mais, né? Criar um contexto teórico e técnico para aquela ideia que eu tive, para aquela compreensão que eu tive. Então, se eu fosse falar, tudo que eu sou como terapeuta hoje é em função desses alunos que eu tive durante esses anos todos, né? Muitos que até hoje continuam, vêm de vez em quando para supervisão, me convidam, partilhamos espaço e ideias, né? Não sei se era bem isso que você... Que linda a sua resposta, eu gostei muito. Eu lembrei agora de uma situação, quando vocês falavam dos filhos e de todos os filhos da vida, né? Uma das coisas que eu aprendi com meu ex-marido, quando nós casamos, era que ele estava casando com uma mulher, ele não estava casando com uma psicóloga. Essa foi uma definição que ele teve lá atrás. Muito boa, não? Perfeita, maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa. E eu não questionei. Quando eu conto isso, as pessoas dizem, você aceitou? Eu não fiz nenhum questionamento. Falei, legal, né? E isso foi muito importante, porque eu não ficava psicologando pela vida fora, e muito menos dentro de casa, né? Então, eu nunca levei para casa as coisas do consultório, nem mesmo as coisas teóricas. Sei lá. Mas isso passa por osmose, não passa? Passa. Eu vivi uma situação muito interessante. O meu filho mais novo é médico, e ele estava, acho que no segundo, terceiro ano da universidade, e eu vim dar um curso no consultório, não lembro hoje qual era o curso, alguma coisa que eu juntei com padrão de funcionamento, com estrutura de caráter, com corpo, alguma coisa por aí. E ele veio fazer, ele nunca tinha feito nada meu, mas por contingência ele falou, eu posso fazer? Posso. E ele veio fazer o curso. Na hora do intervalo, e eu, dei aula. Na hora do intervalo, ele falou, mãe, eu queria te falar uma coisa. Aquela informação que você deu sobre energia vital não é daquele jeito que você falou. Porque ele estava fazendo formação em acupuntura naquela época. Então, ele estava bem quente com essas questões de energia vital. Eu falei, não é? Ele falou, não, você fez uma explicação linear de uma coisa que não é bem assim. Falei, legal. Quando voltamos do intervalo, eu falei, olha, gente, meu filho disse que eu não falei bem certinho, você quer explicar? E ele foi para frente, para o quadro, e foi explicar aquela leitura de energia vital. E eu fiquei parada, vendo ele explicar, e todo mundo ficou olhando, assim, ele usava as mesmas palavras minhas, ele tinha... E eu falava, gente, passou por osmose, porque eu nunca expliquei nada disso para ele, né? Não tinha nem escrito ainda livros que ele pudesse ler. Então, eu acho que é muito, muito por aí também com os alunos, né? Tem muita coisa que você não ensina,
mas que pela postura vai passando por osmose. Acho que tem muito disso, Marcos. Muito legal. Solange, eu estou aqui ouvindo você falar e muito surpresa e abraçada pela sua teoria, né? Por esse seu jeito e esse seu domínio, né? Você fala com muito domínio, muito encantamento daquilo que você faz e a sua experiência. E aí eu fiquei aqui com uma pulguinha me provocando, assim, depois desses anos todos, o que te emociona nesse trabalho? O que você chega em casa e mexida, te toca, ainda te brilha o olho? O que mexe com você? É bem interessante sua pergunta, Ana, porque assim, eu tenho clareza do que me faz continuar trabalhando. Eu tenho 67 anos e eu tinha um projeto de só trabalhar até os 60. E fui esticando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, e agora não tenho previsão de até quando eu vou. O que me seduz, me encanta e me leva adiante? Quando eu consigo auxiliar um cliente a enxergar a sua forma de funcionar. Quando eu consigo isso, eu consigo enxergar caminhos para auxiliar esse cliente a se enxergar. E que esse cliente aceita se enxergar e começa esse processo de consciência, aprendizagem, mudança, consciência, aprendizagem, mudança. Isso me encanta. Tanto que cada vez que eu penso, vou parar de trabalhar, quando que eu vou parar de trabalhar no consultório, eu lembro imediatamente das pessoas que estão nesse processo. Né? Que não é um processo meu, nem precisa ser comigo, mas que é muito prazeroso acompanhar. Então, aí vem a questão da gratidão também. Né? Eu tenho muita gratidão pelos meus clientes. Porque é muito prazeroso quando por exemplo, casais, que é um trabalho que eu acho que é o trabalho mais difícil, que é o trabalho que exige mais respeito do terapeuta pelo casal. Eu tenho algumas crenças no trabalho de terapia de casal que são bem fortes para mim. Né? Quando eu consigo que um casal enxergue o padrão deles e fala, tá bom, a gente vai lidar com isso, para mim é o paraíso. Assim, pode pedir o que quiser, pode fazer o que quiser, que eu estou ali, eu embarco. Isso que me encanta ainda. Obrigada. Você é um encanto, Solange, e estar com você é um encanto. Marcos, eu acabei de ter uma ideia, agora há pouquinho atrás, de que você é uma pessoa que enxerga o meu melhor. Que linda! Sou muito grata. Quando você fala de mim, eu falo, meu Deus, olha que coisa linda que eu sou. Eu acho que você enxerga no meu melhor. Mas eu tenho lados B, C e D, pode deixar. Ainda bem que você está aqui com a gente e você é humana. E esse ser humano maravilhoso. Falando nisso, eu lembrei, Ana, de uma outra coisa que não sei se é o que me encanta, mas é o que me dá energia. Eu sou muito plugada em qual é a minha tarefa naquele momento. É uma coisa que eu acho que tem a ver com toda aquela história lá de trás e tal. Então, por exemplo, se eu estou com um cliente, a minha tarefa é ajudá-lo a enxergar o seu padrão, ajudá-lo a não olhar com um olhar de juízo de valores, né? Poder olhar limpo, assim, o jeito que ele funciona e tal.
E nessa tarefa, eu uso os instrumentos que eu tenho no momento. E, às vezes, esses instrumentos não são os mais prazerosos. Às vezes, eles são meio duros, meio fortes. Então, muitas vezes, eu penso em largar, penso em parar de ensinar, penso em parar de atender, nas situações em que as estratégias que eu uso, os instrumentos que eu uso são fortes demais. Por exemplo, que eu bato de frente com o padrão de algum aluno, porque eu acho que aquele é o caminho para ele enxergar. E nem sempre é. E nem sempre é gostoso. E claro que eu gosto que me amem e acho que eu sou ótima, mas nem sempre acontece isso. Então, nesses momentos, eu tenho uma dúvida em continuar, né? Quando eu faço coisas mais fortes, mais duras, mais intensas. Mas que... maravilhosa, encantadora. Nós vamos precisar marcar 3 horas com você. Nós tá no fim, fazer? Nós já passamos mais de 1 hora, né? Já? Acabou já? Já passou bastante, mas a gente pode falar um pouquinho mais. Eu posso falar uma coisa ainda antes de acabar? Pode. Claro que pode, imagina. A Silvia, quando pediu que eu explicasse álibis relacionais, ela falou das compulsões relacionais. Então, eu quero voltar nisso e explicar um pouquinho o que é compulsão relacional, que foi surgindo paralelo com a questão de álibi relacional. Eu fui enxergando que cada pessoa, cada sistema, mas cada pessoa, no seu padrão básico de funcionamento, ele tem isso que eu chamei de compulsões relacionais, que são respostas repetitivas a qualquer convite relacional, né? Então, dando um exemplo, tem pessoas que são boazinhas, quando são amadas, quando são atacadas, quando são rejeitadas, quando são atendidas, né? Então, isso eu chamo de compulsão relacional. E cada um de nós tem compulsões diferentes, não uma, mas várias. Então, paralelo com o trabalho de trazendo à consciência os álibis relacionais, eu também vou olhar essas compulsões relacionais, né? Que elas também não têm nenhuma conotação de bom ou ruim, mas que quanto mais a pessoa tem consciência das suas compulsões, mais ela vai enxergar como é que ela desencadeia determinadas coisas, como é que ela se protege, se defende, né? E vai tendo controle sobre isso. Eu conto sempre que uma das minhas compulsões relacionais é brigar, né? É estar pronta para a briga, sem conotação positiva ou negativa, uma coisa de ter essa disponibilidade de briga. Então, com todas essas outras características que eu já fui me expondo aí, e ainda pronta para a briga, durante muitas fases da minha vida, eu fui uma pessoa indigesta, porque isso saía muito forte. Quando eu pude enxergar que estar pronta para a briga ou brigar era uma compulsão minha, relacional, era o jeito que eu me protegia, era o jeito que eu me defendia, era o jeito que eu atacava, era o jeito que eu amava, era o jeito que eu perdoava, eu fiquei uma pessoa muito melhor, né? Porque hoje, quando vem um impulso, eu consigo, na maioria das vezes, dar uma seguradinha e ver como, para quê, quando, etc. Então, isso para fazer o parzinho, álibi e compulsão relacional. Obrigada. Quem já te viu brigar, conhece. Quem já te viu brigar, conhece. Quem já me viu brigar.
eu sou boa de briga. Muito boa. Hoje, com muito mais respeito, com muito mais cuidado. Não só respeito e cuidado, mas o desperdício de energia, né? Existem determinadas brigas que não compensam. Não tem porquê, não tem para quê. E hoje eu sou um pouquinho mais controlada nessa compulsão. Solange, é muito bom te ouvir. E ainda mais agora que a gente está encerrando, né? E te ouvir integrada. Opa! Quando você fala, né, do bom e do ruim, e do talvez ruim, talvez bom, mas que existe em cada um de nós, e você está contando isso, dessa consciência toda, é muito, muito interessante, é muito inteiro. Do meu ponto de vista, é muito inteiro. Acho que você está contando também assim, né? Uhum. Então eu queria convidar a gente para poder encerrar de um jeito que seja gostoso para a gente, ou que seja inteiro também, porque foi muito bom, está sendo muito bom estar com você. E de verdade dá para ter 3 horas, 4 horas de entrevista e cursos com você tranquilamente. Eu queria agradecer, Solange, por você estar aqui hoje com a gente, por você deixar, assim, a terapia familiar ter se expandido muito graças a você. Eu considero você uma grande pioneira, uma grande empreendedora. Eu acho que as mulheres empreendedoras são muito importantes. A gente está num momento histórico em que isso está acontecendo de maneira muito ampla, mas naquele período que você começou a empreender a partir da psicologia, isso era uma coisa muito no começo, poucas pessoas faziam isso, e é gostoso ver isso, né? Como que a sua história familiar de fazer parte de um grupo masculino e você ter desenvolvido algumas características que são mais masculinas, de alguma maneira contribuíram também para essa nossa história, né? História de todas nós. E eu te agradeço muito pelo seu pioneirismo, pela sua coragem e por tudo que você contribuiu para a história da terapia familiar no Brasil. Eu queria agradecer muito a entrevista, não só a entrevista, mas a aula que você me deu, porque fiquei encantada com todo esse trabalho seu e com a teoria da terapia relacional sistêmica. Obrigada. Na verdade, para encerrar e para abrir novos capítulos, né? Porque no momento que a gente encerra isso, eu acabo tendo tantas outras ideias que com certeza vão gerar novos filhos por aí. Mas assim, eu quero agradecer muito, muito a vocês. A ideia do Marcos, a disponibilidade de vocês três, o fato de conversar, compartilhar, uma coisa que eu gosto muito, me sinto muito à vontade. Mas quero agradecer porque com esse convite eu fui dar uma olhada nesses últimos 10, 15 anos. Né? Muitas coisas que eu falo é tudo de décadas passadas. Mas, a partir do convite de vocês, eu fui olhar nesses últimos 10 anos, 12 anos. O que eu fiz, como é que eu fiz. E é muito bom enxergar que eu continuo com a mesma busca de coerência. Né? E hoje, fazendo todo esse trabalho que nós estamos, de alguma forma, forçados a fazer, ou escolhendo fazer, do trabalho online, do trabalho gravado, ou nas mais variadas formas que a gente tem desse trabalho mais digital. No começo eu achava que eu não ia dar conta, que eu não queria fazer isso, e aos poucos eu fui me mexendo e fui abrindo esse horizonte. Então, eu fiz uma avaliação bem criteriosa dos meus últimos 10, 12 anos, a partir do convite de vocês. E gostei do que vi.
Então, muito obrigada pela conversa, vocês foram muito generosos e quem sabe daqui uns anos outra conversa. Ó, Muito, super muito, abraço muito obrigada. apertado. Obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom. E é tão bom ver que você é um campo tão fértil, assim, que já foi produzindo e olhando e trazendo coisas. Ai, que delícia ver isso. Muito gostoso. Muito bom. Bem, bem, bem bom.